O Flamengo fez um grande jogo contra o São Paulo e venceu o jogo. Na volta aí do Campeonato Brasileiro, é líder absoluto, mas não se fala em outra coisa a não ser a treta entre Felipe Luiz e Pedro. E é isso que a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui a reação da mídia, o que eles falaram sobre isso tudo que aconteceu na coletiva aí do Felipe Luiz. E fica até o final do vídeo porque a gente vai ver aqui o que o Pedro falou. Ele se manifestou depois da coletiva do Felipe Luiz. O vídeo tá muito interessante, então já se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like. Bora lá pro vídeo. Poucas vezes vi um treinador ser tão crítico, ser tão abertamente crítico a um jogador como o Felipe Luiz fez. Mas ele fez isso sem parecer que estava apenas perseguindo o jogador, que estava apenas fazendo um revanchismo. Ele fez isso expondo coisas que nos levam a projetar que o copo foi enchendo com uma gota de cada vez. Então eu vou trazer aqui alguns pedaços da fala do Felipe Luiz para a gente refletir, mas acho que para mim está muito claro isso, que o Pedro ficou fora do jogo contra o São Paulo por ter tido atitudes nada profissionais ou pouco profissionais. Eu falei sobre isso em vídeo também, antes do jogo, que se o Pedro estava treinando mal, até então a gente não tinha informações que a gente teve hoje do Felipe Luiz, tá? Caso de deboche, caso de não se dedicar no treino, abertamente, intencionalmente não se dedicar no treino. Mas a gente até ontem, até sexta-feira, sabia que o Pedro estava treinando mal. E eu falei, se o Pedro está treinando mal, se o Pedro não está acompanhando o ritmo da média do grupo, ele tem mais é que ficar fora do jogo contra o São Paulo e de outros jogos também. O que eu critiquei o Felipe Luiz era a sensação de que, na cabeça dele, o melhor Pedro não serviria, o melhor Pedro não tinha encaixe no que ele planeja de futebol. E o Felipe Luiz deixou isso claro também que não é isso. Felipe Luiz fala no fim da entrevista que gostaria de contar com os 30 gols que o Pedro pode oferecer a qualquer clube do futebol brasileiro por ano, 30 ou mais, e que poderia fazer modificações para isso acontecer. Mas que primeiro o Pedro tem que querer. Então, assim, tem muita gente aqui já detonando o Felipe Luiz, dizendo que um gestor não critica assim. É uma vertente, é um pensamento, e que, beleza, não acho que seja absurdo alguém achar que o Felipe Luiz acabou expondo desnecessariamente o Pedro. Entendo, mas eu não penso assim. Eu acho que ele fez isso de uma maneira lógica, baseado em fatos que aconteceram. E acho que ele fez isso também para defender o trabalho dele, não perante a gente, a imprensa, que acho que o Felipe Luiz tem que cagar para a imprensa. E olha que eu sou da imprensa, mas acho que ele tem que cagar para a imprensa. Não para ele dar satisfação ao presidente do Flamengo, não no sentido do presidente ter ingerência no trabalho dele, né, no trabalho de campo. Ele tem sim que dar satisfação ao presidente, mas tem que prestar contas. Agora, não que o presidente ou o diretor de futebol tenha ingerência nas decisões dele. Mas ele tinha que fazer isso para garantir a continuidade do respeito dele com o grupo de jogadores. Porque acho que isso ficou muito nas falas do Felipe Luiz, que foram mais de uma, acho que deu para transparecer que o Felipe Luiz estava defendendo o trabalho dele perante o grupo de jogadores. E acho que na cabeça do Felipe Luiz, se ele não tomasse essa atitude, ele perderia a condição de cobrar o grupo. Então, acho que isso é um ponto que, mesmo entendendo que muita gente vai criticar e já está criticando o Felipe Luiz, eu entendo a forma como o Felipe Luiz falou. Felipe Luiz fez o que tinha que ser feito, né? Foi bem sincero e eu concordo com tudo que ele falou. O Mauro César também falou sobre isso, vamos ver o que ele falou. Os jogadores do Flamengo esperavam do técnico Felipe Luiz algum tipo de atitude. Não que tivessem feito cobranças ao treinador para que ele algo dissesse a respeito do comportamento de Pedro no dia a dia de treinamento, mas o empenho abaixo daquilo que se espera do atleta, aquilo que os demais apresentavam, obviamente chamou a atenção. Um bom contraponto, Danilo. Um jogador com uma história muito maior do que a do Pedro, evidentemente, no futebol, uma grande carreira internacional e que também não está jogando como titular. Léo Pereira e Léo Ortiz, mais uma vez, foram os zagueiros titulares do Flamengo e não se vê nenhum problema, tampouco se fala de falta de empenho do experiente zagueiro que veio da Juventus da Itália para o futebol brasileiro. Pedro, segundo Felipe Luiz, teve um comportamento muito aquém, para dizer o mínimo, né? Usou até palavras muito mais fortes
na coletiva após a vitória sobre o São Paulo por 2-0. Quando o Pedro se comporta assim, Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir e corrigir aquilo que não está legal ou vai preferir, mais uma vez, como acontece com tantos jogadores em situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo? Então eu gostei muito dessa entrevista, tá? Do Felipe Luiz. Gostei bastante da entrevista dele, teve personalidade. Pra mim, mostra que ele vai ser ainda maior treinador, tá? Porque o talento do Felipe Luiz como treinador é impressionante. Felipe Luiz, pra mim, vai ser o melhor treinador do Brasil. Já é o melhor treinador do Brasil. Não em atividade no Brasil, que eu acho que ele briga pau a pau com o Abel Ferreira, porque tá mais tempo no Palmeiras. Mas o Felipe Luiz, ele já é o melhor treinador brasileiro em atividade. Pra mim, a Europa já tá de olho no Felipe Luiz, pelo que eu conversei com pessoas na Europa. Porque ele é estudioso, ele é jovem, ele é muito inteligente, ele tem personalidade forte. Ele parece ser um cara de caráter. E o que o Felipe Luiz falou hoje na coletiva, ele foi certíssimo. E ele expôs, se o Pedro não tá tendo postura, tem que ser cobrado. Se o Pedro não tá tendo postura pra jogar no Flamengo, que saia do Flamengo. Ninguém pode ser maior do que o Flamengo. Ninguém pode ser maior do que o Flamengo. Realmente a postura do Pedro é bem lamentável, né, rapaziada? Ele se comportou de forma inaceitável. O Felipe Luiz acertou sim em tirar ele do jogo contra o São Paulo. Vamos ver aqui também essa notícia que saiu. O Pedro não é mais jogador do Flamengo. Uma notícia urgente que acabou de sair. Após ser detonado por Felipe Luiz, o Pedro decide deixar o Flamengo e bastidores foram revelados. A notícia que saiu é que o staff do Pedro entende que o atacante não está nos planos de Felipe Luiz e que a decisão do clube de adiar a renovação de contrato é apenas mais um exemplo que o departamento de futebol não conta com o jogador. Além disso, o camisa 9 ficou consternado com as mensagens de um dirigente para o jornalista Mauro César, afirmando que gostaria de vendê-lo por 15 milhões de euros. E a relação de Pedro com o diretor de futebol do Flamengo não tem sido nada boa. Os empresários de Pedro cogitam uma saída do Flamengo por causa de exposição contra o atleta. Com tudo isso, chegou ao fim da passagem do Pedro pelo Flamengo. Poderia acabar de outra forma. O Pedro poderia sair do Flamengo pelas portas da frente. Eu acredito que tudo que o Pedro fez no Flamengo foi histórico, tinha tudo para ser um dos maiores jogadores da história do Flamengo, mas com essas últimas atitudes dele, pode ter jogado tudo isso fora. O Pedro tinha tudo para se tornar um dos maiores jogadores da história do Flamengo, porque ele é muito craque, ele é muito bom, faz gol de tudo quanto é jeito, tem muita habilidade. Com isso tudo, surgiu vários vídeos de passado de jogadores falando sobre as atitudes do Pedro, né? Um desses vídeos foi esse aqui, do Davi Luiz falando ao GE um tempo atrás. Isso aqui não é de agora, tá? É um vídeo bem antigo já. O Felipe Luiz falando sobre o Pedro. Vamos ver o que ele disse? E lembro de uma frase que eu falei pra ele tomando café, que eu falei assim: Pedro, eu sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo, mas ele entendeu que ele precisava se dedicar mais, estar mais focado nos treinos, aquela coisa toda. Eu puxava a orelha dele, depois ele terminar como ele foi o rei da América, né? Depois desse vídeo, rapaziada, surgiu outro vídeo mais antigo ainda, que é do Rogério Ceni falando sobre a atitude de Pedro. Olha isso. No Ceni, Pedro demonstrou uma grande insatisfação ao ser substituído. Qual a sua opinião sobre a atitude do jogador? Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro, o Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. Eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez 2 gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Mas eu entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada um pouco com essa convocação, não poder ir para a seleção, tá no Flamengo, jogando pelo Flamengo, sair no jogo. Eu achei que era o momento de tirá-lo, colocar o Muniz com mais energia, né? Até porque o Muniz vem treinando também há mais tempo, mas não deixa de ser um grande jogador, não deixa de ser
menino nota 10 que teve, acho que uma atitude que não é condizente com o que eu conheço. Pra você ver, o Muniz ainda tava no Flamengo quando o Pedro tinha essas atitudes. E o Rogério Ceni sempre muito polido, né? Tentando colocar panos quentes. E aí, o Vene Casagrande buscou lá os agentes do Pedro, né? Perguntando qual era a situação do Pedro, o que ele ia fazer depois dessa coletiva do Filipe Luiz. Aí o Vene Casagrande publicou o seguinte lá no Twitter: procurei um dos representantes de Pedro para saber quais serão os próximos passos após a forte coletiva de Filipe Luiz, criticando de maneira pesada o atacante. E a resposta foi direta: vamos trazer propostas ao Flamengo e tentar uma saída. Então aqui o Pedro realmente vai tentar sair do Flamengo. É mais uma vez pouco profissional, né? O jogador, em vez de pegar aquilo ali para ele e tentar melhorar, não, ele vai tentar um escape. Então eu acho muito difícil o Pedro estar na próxima Copa do Mundo. Eu fico triste porque eu esperava mais do Pedro. Eu esperava que ele pegasse essas críticas do Filipe Luiz, comesse a bola, mostrasse pro Filipe Luiz e para todo mundo tava errado, e se tornasse o número 1 do Brasil, podendo ser convocado, ir para a Copa do Mundo e decidir uma Copa, trazer o Hexa pro Brasil. Mas infelizmente ele não quer. Assim no Flamengo não funciona. Mas enfim, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essa resposta aí dos agentes do Pedro, consequentemente é a resposta do Pedro, né, sobre toda essa situação. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de compartilhar, se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.